Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo, bem-vindo ao curso de Biologia na Cultive. Nós vamos trabalhar aí ao longo de diversas aulas os conteúdos necessários e supranecessários, ou além da necessidade, para que vocês possam se qualificar melhor e estar mais preparados para os exames, as provas que vocês vão desenvolver aí na vida de vocês, tá? Então vamos lá, meu nome é Marcelo, vou acompanhar vocês ao longo dessa jornada, deste caminho, deste mundo fantástico chamado biologia. E nós vamos ver vários aspectos, né? Então nossa aula hoje é de introdução, então aqui eu já trago um pouco nessas duas imagens daquilo que a gente vai trabalhar, que são as questões tanto da natureza, que estão aí no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente nem se percebe, e aquelas questões que envolvem a biologia, que são experimentos, pesquisas, desenvolvimento de conhecimento, estudos, né? Não sei exatamente qual é a linha de trabalho que vocês vão seguir, mas a biologia está em todos os momentos presentes na nossa vida, tá? Em todos, sem exceção. Desde o momento que nascemos até o momento que morremos, né? Tanto nós, quanto os vegetais, quanto outros animais, quanto o planeta, a ecologia do planeta, né? Tá? Então, biologia é a ciência que estuda a vida. Não é fantástico isso? Por isso que eu falei, está presente em todos os momentos. Não tenho como tirar a biologia da nossa vida, né? Se estamos aqui conversando, se estou aqui respirando, milhões, milhares de reações químicas e orgânicas estão acontecendo no ambiente, no meu corpo, no seu corpo, através da sua visão, da sua audição, da nossa salivação, do ar que respiramos, né? De todo o processo que está aí no mundo, no planeta, a fim de sustentar a nossa vida, né? Por isso que é o estudo, é a ciência que estuda a vida e o que acontece com todos os seres vivos, todos, sem exceção, né? Todas as suas atividades metabólicas, né? Metabolismos, que são as reações orgânicas, as reações internas de um organismo, as reproduções, como que nós, seres humanos, os animais nos reproduzimos, como que nós crescemos, em longitude, né? Em altura ou em extensão, né? Expansão, em transversal, lateral, né? Tá? Como que isso acontece na nossa vida, como que isso acontece na vida de todos os seres vivos. Isso nós vamos estudar ser vivo por ser vivo, cada classe de ser vivo, cada tipo de ser vivo, cada filo de ser vivo, né? Tá? Desenvolvimento das relações, né, entre si, com o meio, como que nós nos relacionamos com os organismos que vivem dentro do nosso organismo, como que outros seres vivos interagem com outros organismos, como que nós interagimos e vivemos com organismos que vivem fora do nosso organismo, como que isso acontece, como é que nós nos interagimos com o meio ambiente, como que as minhas ações no meio ambiente causam uma reação no meio ambiente, como que as reações no meio ambiente causam uma reação no meu organismo, né? Ou no seu organismo. Então, esse é o fantástico mundo da biologia que eu quero convidar vocês virem com o coração aberto, com uma mente aberta e sempre aplicando esse conhecimento a todos os momentos da vida de vocês, tá? Então vamos ver aqui as divisões deste curso de biologia, né? As divisões tradicionais que se faz na ciência para estudar mais profundamente a biologia.
É óbvio que nós não vamos ser aqui cientistas, pesquisadores profundos de cada uma dessas áreas, né? Mas nós vamos tentar entender o máximo possível, ou pelo menos aquele mínimo possível que os avaliadores ou as pessoas que elaboram as provas que vocês vão fazer ao longo da vida de vocês aí, ou pelo menos nesse semestre ou nesse ano, vão solicitar de vocês pelo menos um conhecimento básico para vocês saberem responder. Muitas vezes esse conhecimento básico não é tão básico, ele é mais profundo. Então, por isso que vocês precisam desenvolver um método de trabalho, né? E eu já chamo a atenção de vocês que esse método de trabalho significa correlacionar todos os conceitos aprendidos em cada uma das partes da biologia, porque elas estão interligadas, né? Então, com isso, a gente fixa conteúdo, a gente entende conteúdo. Vocês vão ver como que os conteúdos da histologia, da citologia, se interrelacionam com os da genética, com o do meio ambiente, com o da zoologia, com o da botânica e vice-versa. Toda essa inter-relação entre os conteúdos está presente e é presente, né? Então, vocês têm que sempre estudar, fazer analogias, fazer relações, correlações com outros conteúdos, revisar conceitos, revisar conteúdos. Quando vocês estiverem estudando algum ponto da aula ou daquele momento e surgir um conceito que vocês ou já viram ou ainda não viram, mas não entenderam, parem, vão buscar a informação, revejam as aulas e fixem aquele conceito, fixem aquele conteúdo, porque ele vai ser fundamental para toda a biologia, para todo o entendimento da biologia, ok? Então vamos lá. Para que você, aluno, possa melhor então acompanhar o desenvolvimento da biologia, a pesquisa, a ciência biológica dividiu-se em alguns pontos, né? Por exemplo, citologia, histologia. Citologia significa célula, estudo das células. Histologia, estudo dos tecidos, né? Zoologia, estudo dos animais, né? Genética estuda a transmissão das características herdadas, né? Então, ou hereditárias. Então, algumas características ou todas as características que nos fazem. Então, quando a gente olha para a nossa imagem, quando a gente olha para um ser vivo, a gente tem que entender que por trás daquela figura que a gente está vendo, existe uma relação genética, uma relação de genes, de cromossomos, de herança genética que fez todo um processo, que sofreu todo um processo e determinou aquela característica, né? Então, quando vocês se olharem no espelho ou olharem para o seu irmão e pensarem, nossa, mas ele é tão diferente de mim, ou nossa, ele é tão semelhante a mim, tão igual, parece uma cópia, parece um xerox meu, vocês vão entender que isso é genética. Isso vem da genética, né? Então eu vou levar vocês neste mar profundo de conhecimento sobre essas interações dos nossos genes, né? Botânica ou dos outros seres vivos, óbvio, né? Tá? Botânica ou fitologia, o estudo dos seres vegetais, né, dos vegetais. Ecologia, o estudo do meio ambiente, das relações intraespécies, né, entre espécies vegetais e animais, entre recursos com vida ou sem vida, que normalmente a gente chama de recursos bióticos ou abióticos, tipo água, solo, ar, vegetais, animais, né? Líquens, fungos, bactérias, né? Então todo este dinamismo gera o que a gente chama de ecologia ou meio ambiente, né? Então estudar estas relações entre os seres vivos.
E a evolução, como que nós evoluímos, né? Como que a ciência biológica trata da evolução, trata do desenvolvimento das espécies e do planeta, né? O que eu gostaria que vocês entendessem, abrissem a mente de vocês, abram a mente a partir de agora para perceber o seguinte: nós não estamos parados no universo ou no tempo. Nós viemos de um processo de evolução, nós estamos em mudança, o mundo mudou, as espécies mudaram, os seres mudaram e nós vamos continuar evoluindo e nós vamos continuar mudando. Então, além dessa evolução, a entender esse processo da evolução, nós vamos interrelacionar estes outros conceitos da biologia com este ponto, com esse processo chamado evolução. Que fatores que influenciam e que determinam ou que comprometem uma boa evolução, uma melhor evolução, né? Então vamos interrelacionar isto com todos esses conhecimentos, né? Tá? Então, como são as estruturas dos seres vivos? Vamos entender as estruturas, né? A gente tem uma imagem genérica, mas quando a gente começa a pensar do que eu sou formado de cabelo, de osso, de pele, de dente, de tecidos, de órgãos, de células, de átomos, de elétrons, de nêutrons, né? Então, como que é essa estrutura, né? Tanto do ser vivo, quanto do meio ambiente, quanto dos vegetais, animais, né? E todas as espécies vivas, né? Tá? Então, todos os seres vivos são estruturalmente diferentes, né? Cada um apresenta características específicas à sua espécie. Então, nós, seres humanos, temos uma estrutura corporal, não estou falando agora de aspectos físicos, mas nós temos uma estrutura corporal biológica que nos define como Homo sapiens, como seres humanos. Os vegetais têm outra estrutura, os animais dito bicho, tipo leão, cobra, morcego, minhoca, corais, pulga, pássaros, aves, baleias, tem outras estruturas, flores, plantas, líquens, epífitas, grandes árvores, pequenas árvores, gramas, tem outras estruturas, tá? Tanto celular, química, como de crescimento e desenvolvimento. Então, nós vamos, ao longo deste curso, entender todo esse processo, tá? Então, estrutura celular. Então, todos os seres vivos possuem estrutura celular, exceto os vírus. Então, uma dica para vocês que eu estou dando hoje na primeira aula, no primeiro momento, é: sempre na biologia, por mais que a gente tente dizer todos ou para todos, a todos, a gente sempre tem que cuidar, porque sempre haverá uma exceção. Sempre haverá um ponto que a gente fala fora da curva, né? Uma exceção, tá? E isso é para tudo, pessoal. Então, muito cuidado, essa é uma dica que eu estou dizendo para vocês hoje, muito cuidado quando na prova, num exame, um autor ou a pessoa que redigiu a questão estiver afirmando algo como 100% correto. Duvidem, não creiam, tá? Duvidem. Nem sempre há exceções que já foram identificadas e hoje são conhecidas, são tomadas como ciência, como verdade, ou que podem vir a serem tomadas como verdade no futuro. Nós estamos evoluindo, a tecnologia está evoluindo, né? Surgiu aí o microscópio óptico, depois o microscópio eletrônico, hoje nós estamos tratando da nanotecnologia, então isso são
constantes evoluções, não só do entendimento do ser humano, mas do processo evolutivo, do tecnológico, tá? Estrutura química, né? Então, nós temos a orgânica e a inorgânica, que formam os átomos, né? Estrutura orgânica, normalmente nós definimos, isso vocês veem lá em química e vão ver lá em química, que é toda a parte química que envolve carbono. Todas as estruturas que em suas moléculas possuem carbono. A isso a gente chama de orgânico, tá? E todas as que não possuem carbono a gente chama de inorgânico, tá? Crescimento e desenvolvimento de seres unicelulares e pluricelulares. Eu chamei a atenção de vocês aqui sobre a questão de conceitos, né? Como são os conceitos? Nós temos que fixar conceitos, nós temos que entender conceitos e definições. Unicelulares, uma única célula. Então, seres vivos formados a partir de uma única célula. Pluricelulares, seres vivos formados a partir de muitas células, como por exemplo, nós, seres humanos. Nós temos milhões de células no nosso corpo, externamente e internamente, que a gente não consegue ver, tá? Então são milhões, se não bilhões de células, tá? Uma complexidade fantástica, né? Tá, e quanto aos vírus, eles crescem ou se desenvolvem? Eles têm uma estrutura, eles se recopiam, eles se desenvolvem para chegar naquela estrutura, né? Então, um ser de maior tamanho possui maior quantidade de células ou suas células são maiores? Então, tudo depende, né? Depende de qual ser que a gente está falando. Nós temos seres que têm bilhões de células, ou seres que têm algumas células, mas são células grandes, né? Tá? Então depende do tipo de ser. E aos vírus, né, nós vamos ver se eles crescem, se desenvolvem ou se eles nascem e ficam iguais. Nós vamos ver isso ao longo dos cursos. Vou deixar esta interrogação para vocês. Será que o vírus cresce? Será que ele aumenta de tamanho? Ou será que simplesmente ele se reproduz? Veremos isso nas próximas aulas, tá? Reprodução dos seres vivos, ação de deixar descendentes para a perpetuação de espécies. Então, por que os seres vivos se reproduzem? Que benefício que eu tenho em me reproduzir? Me gera algum benefício? Eu tenho algum ganho com isso? Se eu tiver 5 filhos, se eu tiver 10 filhos, eu vou ter algum ganho? Mas por que eu me reproduzo? Por que um vegetal se reproduz? Por que um animal, um bicho se reproduz? Né? Então se aceita dizer que a reprodução é um meio de perpetuação da espécie. Então as espécies se reproduzem para se tornarem mais fortes coletivamente e assim perpetuarem suas espécies, né? Sua família, seu tipo, né? Metabolismo são reações que ocorrem nos seres vivos. Então eu vou falar sempre aqui, muitas vezes, de reações metabólicas ou metabolismo, né? Reações metabólicas de um indivíduo, de um organismo, são aquelas reações que acontecem dentro do ser vivo, né? Tanto de transformação de produtos, de matérias-primas, né? Como a fotossíntese, como a quimiossíntese, né? São reações de transformações, né? De ação e reação, são transformações químicas para se produzir ou se processar um alimento, se produzir energia, né? Que os seres vivos utilizam, né? Os vegetais, por exemplo, acabei de mencionar, fazem fotossíntese para assimilar o CO2, a água e junto com a energia solar transformar isso em seiva bruta, que é basicamente o açúcar, né? E esse açúcar vai servir de energia para o próprio desenvolvimento do organismo. Nós, seres humanos e animais, não conseguimos fazer fotossíntese.
Então, o que que a gente faz? A gente ingere água, a gente ingere a comida, açúcar, sal, sais minerais, a gente ingere tudo e descansa. Ao descansar, nosso organismo faz reações metabólicas e gera energia para nos manter vivos e gera alimentos. Esses alimentos vão nutrir nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos e nos manter ativos. E eu quero vocês ativos durante todo esse curso, ok? Combinado? E isso pode ser então ações de anabolismo ou de catabolismo. Anabolismo a gente fala que são as ações ou reações metabólicas de construção de células maiores. Então, dois elementos se unem e constroem um maior, né? Vamos pensar aí na cadeia de carbono, vários carbonos se unindo para formar uma grande molécula de carbono. Ou catabolismo, quebra, né? Então, a água, por exemplo, que é formada de H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, muitas vezes ela se quebra, libera energia, mas ela se desfaz em oxigênio e hidrogênio, né? Tá? Os vírus, por exemplo, não apresentam metabolismo. Por que eles não apresentam metabolismo? Porque eles não precisam, eles têm uma estrutura, né? Nós vamos ver isso quando a gente estudar o vírus especificamente, que eles têm uma estrutura específica, eles não precisam se desenvolver, eles não precisam crescer, eles são replicados. A replicação dos vírus dá a eles uma situação, uma característica que eles se locomovem por meio de infestação, de contaminação, né? E nós vamos ver isso tudo. Então, não existe reação metabólica dos vírus. Os vírus estão ali, uma estrutura de infecção, tá? Movimentos, por exemplo, nós caminhamos, algumas células se deslocam, por exemplo, o espermatozoide, né? Por exemplo, o óvulo, a ameba, a minhoca, o pássaro, né? Então, esse deslocamento, essa movimentação, né? Através de deslocamentos ou de curvaturas, que nem, por exemplo, os vegetais não saem caminhando. Uma árvore não sai. Hoje eu estou aqui na casa do professor Marcelo, mas amanhã eu quero ir lá na casa do João. Eu vou sair caminhando. Os vegetais não saem caminhando, mas conforme o vento, conforme a inclinação do sol, conforme o sol, se tem uma área que é mais sombreada ou não, né? O vegetal tem uma possibilidade de fazer este movimento, a curvatura, né? Todo mundo já ouviu falar do girassol, que gira o seu corpo em direção ao Sol, né? Então, a este movimento a gente chama de curvatura. Ou deslocamento, por exemplo, nós seres humanos quando caminhamos, tá? Mutações são mudanças genéticas que acontecem no código genético, que acontecem na nossa estrutura genética, que fazem com que ou aquele organismo se modifique, aí nós temos os cânceres, né? Ou crescimento de um tecido diferenciado no nosso organismo, que pode gerar câncer, pode ser interno ou externo, né? Ou que pode ser uma mutação no código genético somente, e que isso nós vamos transmitir aos nossos descendentes. Então tem dois tipos de mutação. A mutação que nós, enquanto seres vivos, percebemos em nós mesmos, e a mutação que acontece dentro das nossas células, no nosso material genético, e que será transmitida para os seres vivos, ou para os próximos seres vivos, ou para os nossos descendentes, tá? Então são alterações genéticas com diversos propósitos e causas, variações genéticas. Por exemplo, eu posso sofrer uma mutação genética no meu organismo em função da adaptação ao meio. Então eu me adapto ao meio e aquela adaptação foi tão intensa que o meu organismo, as minhas células, sofreram uma mutação interna.
Quando que isso acontece? Por exemplo, quando caíram as bombas de Hiroshima, Nagasaki, bombas nucleares, né, que tiveram então uma radiação. Nós tivemos aí alguns anos atrás, né, acho que 2 anos atrás, o problema do tsunami no Japão, que afetou aquela usina nuclear também, né? E que também gerou radiação, então as pessoas foram tiradas do seu local de moradia, porque esse tipo de radiação pode transformar, mutar o nosso código genético e ou nos causar problemas nessa vida ou ser transmitida para outras vidas, né? Tá? Que é a chamada hereditariedade. Então, quando eu transmito heranças para meus descendentes, né? Então, transmissões gênicas ou genéticas aos descendentes por meio do material genético, que é o DNA e o RNA, que nós vamos ver. E em alguns vírus isso também acontece, né? O vírus da gripe está sempre mutando, e aí eles levam essa mutação para o próximo indivíduo ou para a próxima leva, né, de vírus que ele vai reproduzir, que ele vai invadir uma célula, ele vai se reproduzir, se replicar, ele leva isso junto com ele, né? O vírus do HIV também está sempre sofrendo algumas alterações. Então, são mutações e hereditariedade. Adaptabilidade, nós nos adaptamos, né? Então, por exemplo, pessoas que moram em lugares muito quentes têm menos células protetoras contra o frio. Quando elas vêm para o frio, elas perdem algumas funções, né, para se adaptar a baixas temperaturas. Então, o seu organismo produz mais gordura para proteger contra o frio e menos glândulas sudoríparas para evitar a perda de suor ou a perda de água por suor, né? E assim protegê-las. Excitabilidade, resposta a diferentes estímulos físicos e químicos, né? Quem aqui nunca ficou arrepiado, né? Arrepiado por um barulho, ou por um gosto, por um paladar, ou por um cheiro, ou por um ambiente muito frio, muito gelado, né? Então são reações, são excitabilidades das nossas células, dos mecanismos celulares que sofrem essa excitabilidade, né? Animais que ficam mais arrepiados, gatos, cães, né? Tá? Certo? Até alguns vegetais que quando a gente toca neles, eles fecham as folhas ou eles abrem as folhas quando surge o sol, quando surge a luz, eles fecham as folhas quando o sol vai embora, né? Tá? Isso tudo são excitabilidades. Regulação, equilíbrio do organismo, as mudanças do meio, né? De diferentes origens e partes. Então, o que o nosso organismo está sempre tentando fazer? Se regular, se autorregular, para ter o quê? Para ter as melhores condições ou para se adaptar, e aí então existe esse processo de regulação do organismo, que pode ser momentânea ou pode ser pro resto da vida daquele animal, né? E isso ele faz para quê? Para ele conseguir sobreviver, tá ok? E uma célula, então, quanto à sua duração, ela pode ser tipo lábil, ou tipo estável, ou tipo permanente. Quando que ela é lábil? Ela é lábil quando ela tem poucos dias ou poucas horas, né? Ou poucos meses. Então tem uma alta capacidade de regeneração, mas baixa capacidade de resistência, né? Então são os meristemas vegetais, as hemácias, os leucócitos. Eles têm alta capacidade de reprodução, de se produzirem, mas a resistência, a permanência deles, a durabilidade deles é bem baixa. Estáveis, alguns anos, com regeneração diferenciada, jovens e idosos, rápido, células de contração rápida, células de contração lenta, né? Por exemplo, ósseas, parênquimas vegetais, que são os tecidos vegetais, glândulas, né? Glândulas salivares, glândulas sudoríparas, né? Glândulas nas plantas, que são glândulas de odores, né? Tá?
São vários tipos de células estáveis, por exemplo, dos nossos ossos, que permanecem para o resto da nossa vida, os parênquimas vegetais, os tipos de tecidos vegetais, tá? Permanentes, muitos anos ou a vida toda, né? De um organismo, não se regeneram, não se reproduzem. Alta especialização, são produzidas no meio embrionário, tá? Então, aqui a gente está vendo, as lábeis têm essa capacidade de regeneração, de reprodução. As permanentes não, então elas são fixas, elas ficam. Por exemplo, um pelo fica, se eu não arrancar ou se por algum motivo eu não tirar ele aqui, ele vai ficar de repente pro resto da vida aqui, né? Então eles ficam, as células do nosso organismo, do organismos dos animais, né? Vão ficar para o resto da vida. A célula dos vegetais de crescimento lenhoso, secundário, né? Então vão ficar, são as células lábeis, estáveis ou permanentes, tá certo? E o que então acontece? Preposições que definem todos os seres vivos são compostos de células, exceto quem? Os vírus, essa é apenas para a gente dar uma relaxada, né? Então, os vírus são ditos acelulares. O prefixo a nega o radical. Então, acelulares, não possuem célula. Quem são os seres vivos que não possuem célula? Os vírus. Esse está fácil, é o único que não possui célula. É a menor unidade anatomorfofisiológica, função de um organismo, quem? Né? A célula é a menor unidade. Eu não estou falando do átomo, nem do nêutron, nem do... mas eu estou falando da unidade faltou um R aqui, morfofisiológica, né? Então tem anatomia, tem morfologia, tem forma, né? E tem fisiologia, que é o metabolismo, tá? E surge de outra célula pré-existente, né? Tá? Então, aqui especificamente nós estamos falando que uma célula surge de outra célula. Ela não surge do nada, ela vai surgir de uma divisão celular. Então sempre uma célula vai surgir de uma outra célula, tá? Tanto nos animais quanto nos vegetais, tá? E a lei de Spencer, a superfície de uma célula cresce de acordo com o quadrado da dimensão celular e o volume ao cubo. Então vamos lá, a superfície da célula, aquela área que ela ocupa, né, cresce de acordo com o quadrado. O quadrado é 2 vezes, então se ela está aqui, ela vai ficar aqui. Agora o volume da célula cresce em função do cubo, ou 3 vezes, né? Por quê? Porque ela pode inchar, porque ela pode engordar, porque ela pode entujecer, né? Ela pode ficar túrgida, ela pode ficar maior, ela pode encolher, ela pode ficar murcha, tá? O volume celular cresce muito mais do que a superfície celular. Então essa é a lei de Spencer. Então o volume de uma célula sempre vai ser maior do que a sua superfície. Tá? Entra em divisão para evitar um equilíbrio entre volume e superfície, né? Então ela se divide, né? Se ela vê que ela está ficando muito grande, ela vai perder a força de turgidez, de tensão. Então, mas o organismo está demandando mais célula, está demandando mais área, então ela vai se dividir para formar mais células, tá? Aumenta isso. Vocês podem dizer, mas isso acontece? Claro que acontece. A gente cresceu, né? A gente era um bebê. A gente era um bebê quando nascemos de 40 centímetros, 50 centímetros. Eu tenho 1,82 m, 1,81 m, dependendo da hora do dia que eu me meço, né? E vocês têm a altura que vocês têm. Eu tenho 85 quilos, vocês devem ter o peso de vocês. Então as células crescem, aumentam de volume, né? Tá? Ou se duplicam, replicam, triplicam, né? Aumenta a relação de trocas por meio do maior número de organelas. Então, tem mais organelas e vão trocando conteúdos destas organelas, conteúdos líquidos, sólidos, vão fazendo toda essa permuta entre elas,
tá? E então essa é a lei de Spencer que rege a teoria da divisão celular. E essa teoria da divisão celular é aplicada a todos os seres vivos, a todos os organismos. Ok, pessoal? Então, hoje esta foi a nossa aula introdutória, tem muitos conceitos aqui, tem muitas definições que eu preciso que vocês anotem, coloquem lá na parede do quarto de vocês, num ponto em que vocês vejam todo dia, ainda que vocês não leiam, a memória visual de vocês vai ajudar a lembrar o conceito e a definição. Está bem? Então, sejam bem-vindos novamente ao programa Cultive de aulas de biologia. Espero vocês aqui na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.